Nos últimos anos, o mundo tem presenciado fenômenos tão estranhos que parecem desafiar toda explicação. Luzes, sons e sinais que fazem muitos se perguntarem se estamos vendo o começo do fim. Número 1. O Portal de Fogo na Romênia. No ano passado, em uma pequena cidade da Romênia, moradores testemunharam algo que os deixou completamente atônitos. Uma luz esférica e brilhante surgiu entre as nuvens e, lentamente, transformou-se em um anel de fogo. Parecia que o próprio céu estava pegando fogo. Muitos acreditaram estar diante de um portal se abrindo, um presságio de que o fim do mundo poderia estar próximo. "Olhem para o leste!" gritavam alguns, impressionados com o que viam. Por alguns minutos, o fenômeno permaneceu ali, pairando sobre todos, e depois desapareceu de forma abrupta, como se fosse um aviso misterioso vindo da própria natureza. Número 2. O som das trombetas na Groenlândia. Pouco tempo depois, algo igualmente enigmático aconteceu nos céus gelados da Groenlândia. Um som profundo, semelhante a uma trombeta gigantesca, ecoou pela imensidão branca, surpreendendo um grupo de turistas que explorava o local. Esse barulho é conhecido como o zumbido, um som misterioso que muitos acreditam vir do céu, interpretado por alguns como um aviso do fim dos tempos. O eco metálico, reverberando na paisagem congelada, criou uma sensação surreal. Aquela experiência, sem dúvida, mudou a maneira como muitos deles enxergam o mundo. Número 3. O sussurro apocalíptico do México. Em uma noite quente, em uma pequena cidade mexicana, o céu ganhou vida de forma estranha. Sons inquietantes começaram a ecoar lá do alto, como murmúrios vindos de outro mundo. Os moradores, confusos e assustados, levantavam os olhos sem entender o que estavam ouvindo. Aquele barulho fantasmagórico tomou conta do ar, trazendo a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Depois de um tempo, tudo silenciou novamente. A paz voltou, mas ninguém conseguiu explicar o que realmente havia acontecido naquela noite. Número 4. As profecias do fim dos tempos. Poucos livros causaram tanta discussão quanto o Apocalipse. Considerado por muitos um aviso criptografado sobre o fim do mundo, ele descreve destruições sem precedentes, e há quem acredite que essas profecias possam se cumprir ainda neste século. De furacões devastadores a terremotos e quedas de asteroides, alguns estudiosos acreditam que estamos presenciando os sinais da quebra dos 7 selos. As referências a estrelas cadentes, como a estrela Absinto, podem simbolizar cometas ou rochas espaciais gigantes. Talvez o sinal esteja mais próximo do que imaginamos. Número 5. O portal nas nuvens. Mais uma vez na Romênia, moradores viram algo que parecia saído diretamente de um filme de ficção. Uma nuvem estranha começou a emitir luzes azuis intensas, dando a impressão de que um portal estava se formando no céu. As pessoas comentavam, assustadas, tentando entender o que poderia ser. Nada de fato saiu de dentro da nuvem. Ela apenas pairou ali, iluminada e misteriosa, até se dissipar lentamente. Mesmo assim, o episódio deixou todos intrigados, imaginando se aquilo seria apenas um fenômeno atmosférico, ou algo muito além disso. Número 6. A previsão de Newton. O lendário cientista Sir Isaac Newton, conhecido por ter descoberto a gravidade, também se aventurou em profecias sobre o destino do mundo. Em uma carta escrita no ano de 1704, ele calculou, com base em interpretações bíblicas, que o fim dos tempos aconteceria em 2060. Embora pareça algo improvável, alguns cientistas modernos alertam para riscos reais, como impactos de asteroides, inclusive um gigantesco que pode passar perigosamente perto da Terra em 2032. Seja coincidência ou não, a previsão de Newton mostra o quanto o ser humano sempre foi obcecado e muitas vezes apavorado pela ideia do apocalipse. Número 7. A trombeta mais assustadora. Entre todos os sons misteriosos já registrados no céu, este é considerado o mais arrepiante de todos. No vídeo que circulou na internet, nuvens densas se formavam. O clima mudava repentinamente, e então um som de trombeta ecoava como um aviso do além. Não era um trovão nem um ruído natural, era algo diferente. A maioria das pessoas ignorou, mas quem ouviu jura que parecia um verdadeiro sinal de alerta. Talvez um dia esse som se torne comum em várias partes do planeta. E aí sim, teremos certeza de que algo está prestes a acontecer. Número 8. O portal energético. Entre os fenômenos nas nuvens, este é sem dúvida um dos mais impressionantes. De repente, luzes azuis começaram a brilhar no céu,
saindo de dentro das nuvens, como se uma energia poderosa estivesse tentando se manifestar. A formação evoluiu até se transformar em um anel perfeito e brilhante, lembrando um portal de energia flutuando sobre a Terra. Nada mais aconteceu em seguida, mas o espetáculo deixou muita gente com a sensação de que tudo aquilo poderia ser um indício, talvez de algo grandioso prestes a começar. Número 9. O mistério do céu em Miami. Em uma tarde tranquila, banhistas nas praias de Miami apreciavam um arco-íris quando notaram algo estranho bem distante sobre o oceano. Uma longa trilha luminosa descia do céu, parecendo um rastro vindo direto do espaço. Alguns acreditaram que algo havia entrado na atmosfera terrestre. Outros imaginaram que uma atividade sobrenatural estivesse acontecendo nas profundezas do mar. O fenômeno desapareceu rápido, mas a dúvida permaneceu. O que realmente caiu do céu naquele dia? Número 10. O Sol Vermelho do Canadá. Em várias regiões do Canadá, moradores ficaram em choque ao ver o Sol assumir uma coloração vermelha intensa, quase sobrenatural. Parecia um astro de outro planeta emanando uma luz sinistra e fora do comum. As opiniões se dividiram. Alguns encararam o evento como um mau presságio, enquanto outros buscaram explicações científicas. De acordo com especialistas, o fenômeno pode ocorrer quando partículas de fumaça ou poeira na atmosfera filtram a luz solar. Mas vendo aquele brilho ardente no céu, quem poderia realmente pensar com lógica? Número 11. O Céu Vermelho da China. No ano passado, na cidade de Jiang, na China, os moradores viveram uma noite que parecia saída diretamente de um filme apocalíptico. Por alguns minutos, o céu inteiro ficou vermelho como sangue, iluminando tudo com uma tonalidade intensa e assustadora. Parecia que o dia do julgamento havia chegado e que os céus estavam prestes a desabar sobre a terra. O pânico tomou conta das ruas. As pessoas gritavam, apontavam para cima sem entender o que estava acontecendo. Mais tarde, especialistas explicaram que o fenômeno foi causado pela refração das luzes vermelhas de barcos de pesca, refletidas pelas condições atmosféricas daquele momento. Mas, sinceramente, quem viu aquilo ao vivo garante, era impossível olhar e não sentir medo. Número 12. As luzes enigmáticas do Canadá. Um caminhante nas montanhas da Colômbia Britânica registrou algo que parecia impossível de acreditar. No horizonte, luzes coloridas surgiram, crescendo até preencher todo o céu. Elas mudavam de forma constantemente, como se tivessem vida própria, dançando entre as nuvens e as montanhas distantes. O espetáculo parecia sobrenatural. O homem descreveu arrepios ao ver as cores se espalhando. Azul, violeta, verde, criando uma cena tão intensa que dava a sensação de que uma energia misteriosa estava sendo liberada. E assim como começou, terminou. As luzes desapareceram, deixando apenas silêncio e a dúvida. O que será que ele realmente viu? Número 13. A rachadura no céu do Texas. Parece coisa de filme, mas aconteceu de verdade. Em Austin, no estado do Texas, várias pessoas olharam para o alto e viram algo completamente inacreditável. Uma rachadura atravessando o céu. Não era uma formação de nuvens, nem um reflexo de luz. Era uma linha nítida, como se o próprio firmamento estivesse se partindo. Embora nada tenha realmente se rompido, a imagem assustou quem presenciou. Alguns interpretaram como um fenômeno atmosférico, mas outros acreditaram estar diante de um sinal, uma espécie de aviso cósmico de que algo maior poderia acontecer. Número 14. O Anel de Fogo na Virgínia Ocidental. Durante um passeio pelas colinas da Virgínia Ocidental, um morador observava tranquilamente as nuvens quando algo extraordinário surgiu. De repente, um círculo flamejante se formou no céu. Um anel ardente que parecia saído de outro mundo. O fenômeno durou apenas alguns segundos, mas o suficiente para deixar todos em choque. Era como se o próprio inferno tivesse se aberto por um instante, bem acima da terra. O homem que presenciou o evento afirmou que jamais esquecerá aquele momento que parecia o prenúncio de algo sobrenatural. Número 15. O halo solar da Suécia. Em uma manhã fria nas montanhas da Suécia, turistas que esquiavam pararam de repente, boquiabertos. O sol cercado por nuvens finas começou a se transformar diante de seus olhos. Uma auréola perfeita e brilhante se formou ao redor dele, criando a ilusão de que havia vários sóis no céu ao mesmo tempo. A cena parecia saída de um filme de ficção científica, mas tem uma explicação científica real. Trata-se de um halo solar, um fenômeno óptico causado pela refração da luz
em minúsculos cristais de gelo suspensos em nuvens de alta altitude. Mesmo com a explicação, é impossível negar que o espetáculo era de tirar o fôlego. Um lembrete de como a natureza pode ser, ao mesmo tempo, bela e assustadora. Número 16. O gigante mítico da Turquia. Na Turquia, um homem registrava calmamente o céu tempestuoso quando acabou capturando algo completamente fora do comum. Entre as nuvens formou-se uma figura colossal, com feições que lembravam um rosto demoníaco olhando diretamente para a cidade. Os olhos, a boca, o contorno, tudo parecia assustadoramente real. Quem viu o vídeo jurou que não era apenas um jogo de luz e sombra. O formato era nítido demais para ser coincidência. Muitos acreditaram estar diante de uma aparição sobrenatural. E se aquela gravação não tivesse sido feita, ninguém jamais acreditaria que algo assim realmente aconteceu. Número 17. As luzes irreais do Texas. Em uma noite silenciosa na cidade de Austin, no Texas, um morador observava o céu quando notou um clarão diferente entre as nuvens. Luzes piscavam e se moviam de forma desordenada, como se algo estivesse tentando atravessar de outro mundo para o nosso. Elas mudavam de cor e formato constantemente, criando a ilusão de um portal abrindo bem acima da cidade. O fenômeno foi tão intenso que muitos que assistiram ao vídeo afirmaram sentir calafrios. As luzes desapareceram tão rápido quanto surgiram, mas deixaram para trás uma sensação inquietante, como se o fim estivesse mais próximo do que pensamos. Número 18. O sinal divino nas nuvens das Filipinas. Em Naga City, nas Filipinas, moradores testemunharam uma cena que muitos consideraram um milagre. Uma nuvem começou a tomar a forma de uma figura sagrada, lembrando claramente Jesus, com os braços erguidos e o corpo perfeitamente delineado pela luz do entardecer. A imagem era tão nítida que parecia impossível ser uma coincidência. Pessoas se ajoelharam e começaram a orar, acreditando que estavam diante de um sinal vindo diretamente do céu. Para muitos, foi uma bênção divina, um momento que jamais esquecerão. Número 19. O mistério luminoso do Colorado. Um alpinista no Colorado compartilhou nas redes sociais um vídeo que deixou milhões de pessoas boquiabertas. No registro, luzes incomuns cruzavam o céu, movendo-se de forma quase orgânica, como se fossem energia pura flutuando sobre as montanhas. A cena parecia tirada de um filme de ficção científica. Uns diziam que se tratava de atividade extraterrestre, outros acreditavam que era uma reação natural rara. Mas a verdade é que o vídeo até hoje não foi explicado. E quem o assistiu dificilmente esquece a sensação de presenciar algo fora deste mundo. Número 20. A abertura de um portal misterioso. Um vídeo compartilhado por uma fonte anônima online provocou debates acalorados. Nele, um objeto luminoso pairava no céu, liberando o que pareciam ser feixes de energia. Em certo momento, o brilho aumentava, como se um portal estivesse prestes a se abrir, mas nunca chegava a se completar. As pessoas que viram as imagens se dividiram. Alguns acreditaram que se tratava de um fenômeno natural raro, enquanto outros estavam convencidos de que era uma manifestação de outro plano. O consenso, no entanto, era um só. Ainda bem que o portal não se abriu completamente. Porque, sinceramente, quem sabe o que poderia ter saído de lá? Número 21. A esfera energética misteriosa. Tarde da noite, um homem voltava para casa quando notou algo estranho em um estacionamento quase vazio. No meio da escuridão, uma esfera luminosa pairava, pulsando como se tivesse vida própria. A luz mudava de intensidade, emitindo um brilho azul e branco que iluminava todo o entorno. A esfera se movia rapidamente de um lado para o outro, como se estivesse procurando algo. O homem, tomado pelo medo, não esperou para descobrir do que se tratava. Entrou no carro e acelerou dali o mais rápido que pôde. Até hoje ninguém sabe o que aquela bola de energia realmente era, mas as imagens registradas são perturbadoras. Número 22. O zumbido no céu da Austrália. No dia 13 de fevereiro de 2025, moradores de diversas cidades australianas ouviram um som profundo e metálico vindo do céu. Parecia o toque de uma trombeta gigantesca ecoando por todo o continente. O fenômeno ficou conhecido como as trombetas celestiais, ou simplesmente o zumbido. O som era tão alto que as janelas tremiam. Muitos gravaram o momento e publicaram nas redes sociais, acreditando que fosse um sinal divino. A pessoa que divulgou o primeiro vídeo afirmou ser um seguidor fiel de Jesus Cristo e disse que estava convencido de que era hora de prestarmos atenção a esses sinais.
porque talvez o aviso já tenha começado. Número 23. O Portal Luminoso da Colômbia. Em uma noite tranquila, um jovem colombiano observava o céu estrelado quando notou algo completamente fora do comum. Uma luz circular começou a brilhar no alto, expandindo-se até formar um anel perfeito, como se um portal tivesse se aberto no firmamento. Ele permaneceu observando, tentando entender o fenômeno, mas a distância impedia qualquer conclusão. O brilho durou apenas alguns minutos e depois desapareceu, deixando a todos intrigados. Ninguém conseguiu explicar o que foi visto, mas uma coisa é certa, aquele registro virou um dos vídeos mais discutidos do ano. Número 24. O visitante interestelar 3 Atlas. No início deste ano, astrônomos do mundo inteiro ficaram surpresos ao detectar um objeto atravessando o sistema solar a uma velocidade impressionante, cerca de 60 km por segundo. Ele foi batizado de 3I Atlas, um cometa vindo de outro sistema estelar, o terceiro já identificado na história da astronomia. Enquanto se aproximava do Sol, o cometa começou a liberar gases e poeira, criando uma cauda brilhante e hipnotizante. Alguns especialistas chegaram a temer que ele pudesse cruzar a órbita da Terra, mas logo descartaram qualquer risco. Ainda assim, o simples fato de um visitante de outro sistema passar tão perto de nós é algo que desperta tanto fascínio quanto inquietação. Número 25. Os 2 sóis da China. Depois do mistério das 2 luas, a atenção se voltou novamente para a China, onde moradores afirmaram ter visto 2 sóis brilhando no céu ao mesmo tempo. O espetáculo durou poucos minutos, mas foi suficiente para causar espanto e uma enxurrada de teorias na internet. Cientistas explicaram que o fenômeno, na verdade, é conhecido como cães solares, uma ilusão óptica causada pela refração da luz solar através de cristais de gelo suspensos em nuvens de alta altitude. Mesmo com a explicação científica, quem presenciou o evento garante que a sensação era surreal, como se o céu tivesse duplicado seu próprio astro-rei. Número 26. O Encontro Angelical. Durante uma viagem, um turista teve uma experiência que mudaria completamente a forma como ele via o mundo. Enquanto caminhava por uma estrada isolada, de repente se deparou com uma figura angelical diante dele. Uma silhueta humana envolta por uma luz intensa e asas brilhantes que pareciam feitas de pura energia. Paralisado, ele observou enquanto o ser flutuava por alguns instantes, emitindo uma luz dourada que iluminava tudo ao redor. Em seguida, um novo brilho surgiu aos seus pés, e em um piscar de olhos, a figura desapareceu. O turista ficou convicto de que havia presenciado uma manifestação celestial, uma visão tão marcante que, segundo ele, mudou completamente sua fé. Número 27. A Nuvem de Jesus. Em uma tarde aparentemente comum, algo extraordinário aconteceu. Uma nuvem começou a tomar forma lentamente, moldando-se até se parecer com a imagem de Jesus. O contorno do rosto, o manto e até mesmo os braços pareciam perfeitamente delineados. Acima da cabeça, um círculo luminoso surgiu, como se um halo tivesse descido do próprio céu para completar a figura. Por alguns minutos, tudo ficou em silêncio. As pessoas filmavam, emocionadas, como se estivessem diante de uma revelação divina. Quando o formato se desfez, ficou a sensação de que o céu havia dado um verdadeiro espetáculo. Número 28. O Planeta Errante. Astrônomos recentemente detectaram um corpo celeste vagando sozinho pela galáxia. Um planeta sem estrela, sem órbita e completamente isolado no espaço. Estima-se que ele esteja a cerca de 620 anos-luz de distância e que ainda esteja em processo de formação, absorvendo gases e poeira cósmica a uma velocidade incrível. Esses chamados planetas rebeldes são imprevisíveis, e a simples ideia de que um deles possa um dia atravessar nosso sistema solar é assustadora. Por enquanto, ele segue distante, flutuando silenciosamente no vazio, mas a lembrança de sua existência é um lembrete de que o cosmos ainda guarda mistérios além da nossa compreensão. Número 29. O plano B de Elon Musk. Durante uma conferência, Elon Musk declarou algo que deixou o público pensativo. Segundo ele, o fim do mundo pode não ser iminente, mas é inevitável. E por isso, a humanidade precisa de um plano B. A proposta é simples e ousada: colonizar Marte. Para Musk, transformar a humanidade em uma espécie multiplanetária é a única forma de garantir a sobrevivência da civilização a longo prazo.
O bilionário acredita que o futuro está em expandir nossa presença pelo espaço. E diante dos sinais cada vez mais estranhos que vemos na Terra, essa ideia que antes parecia ficção científica começa a soar mais sensata do que nunca. Número 30. O asteroide Apophis. Você já ouviu falar do asteroide Apophis? É uma rocha espacial gigantesca, maior que um estádio de futebol, que deve passar perigosamente perto da Terra no ano de 2029. A aproximação será tão próxima que o objeto cruzará a órbita de alguns satélites. Os cientistas estão ansiosos para estudá-lo de perto. Será uma oportunidade única de observar um corpo celeste desse porte. Mas para quem não entende de astronomia, a ideia de uma pedra cósmica colossal passando raspando o planeta é o suficiente para deixar qualquer um apreensivo. Um lembrete poderoso de como o espaço é tão belo quanto imprevisível. Número 31. O solo que respirava no Brasil. Em uma tarde comum no interior do Brasil, um operador de escavadeira viveu algo completamente inexplicável. Enquanto trabalhava, percebeu que o chão sob sua máquina começou a se mover. O solo ondulava, subia e descia, como se estivesse vivo. As ondas de terra criavam a ilusão de que o planeta estava respirando. Assustado, ele desligou o motor e começou a filmar a cena. O vídeo viralizou rapidamente, deixando muita gente sem explicação. Mas, segundo especialistas, esse fenômeno pode ocorrer por causa da liquefação do solo, um processo em que a terra encharcada perde momentaneamente sua firmeza, comportando-se como um líquido. Mesmo com a explicação, o momento foi assustador. Parecia que a própria Terra estava tentando avisar algo. Número 32. O pânico do bug do milênio. No final de 1999, o mundo inteiro aguardava a virada do século com ansiedade, mas também com medo. O famoso bug do milênio, conhecido como I2K, provocou um verdadeiro caos global. Acreditava-se que os computadores não reconheceriam o ano 2000 e poderiam entrar em colapso total. Empresas, bancos e governos gastaram mais de 200 bilhões de dólares tentando evitar o desastre. As pessoas estocavam comida, retiravam dinheiro e até construíam abrigos subterrâneos. Quando o relógio finalmente marcou meia-noite, nada aconteceu. Nenhum apagão, nenhum colapso mundial, apenas um suspiro coletivo de alívio. O fim do mundo não veio, mas o medo mostrou o quanto dependemos da tecnologia. Número 33. A mensagem criptográfica na TV. Os moradores do condado de Orange, na Califórnia, levaram um susto enorme quando seus televisores começaram a transmitir, do nada, uma mensagem assustadora. Uma voz distorcida invadiu o sinal e anunciou que o mundo estava prestes a acabar, alertando sobre destruição e caos iminente. Durante alguns minutos, ninguém soube o que estava acontecendo. Muitos pensaram que se tratava de um alerta oficial, mas logo se descobriu que o sistema havia sido hackeado. Mesmo assim, a experiência foi aterrorizante, porque por um instante, todos acreditaram que estavam ouvindo o prenúncio do fim dos tempos. Número 34. O aviso dos corvos em Israel. Em uma pequena cidade de Israel, os céus se encheram de centenas de corvos voando em círculos, emitindo sons estranhos e se reunindo repetidamente no mesmo ponto. Era um comportamento totalmente fora do comum para essas aves. Moradores observaram, intrigados, tentando entender o motivo daquela agitação. Muitos acreditavam que os corvos estavam tentando alertar sobre algo. Afinal, há quem diga que essas aves conseguem sentir desastres antes que aconteçam. O fenômeno deixou no ar a sensação de que a própria natureza tentava enviar um recado urgente à humanidade. Número 35. A nuvem divina da Costa Rica. Durante uma viagem à Costa Rica, uma turista presenciou uma visão que jamais esqueceria. No céu, uma nuvem diferente de todas as outras começou a se formar. E no seu interior, um brilho intenso surgiu, como se uma luz celestial estivesse descendo sobre a terra. A mulher, emocionada, acreditou estar vendo um sinal de Deus. "Olhem para o céu, é como um milagre", ela dizia enquanto filmava o fenômeno. O vídeo rapidamente se espalhou, e quem assistiu não conseguiu negar que havia algo realmente divino naquela imagem. Um momento raro que parecia misturar fé e mistério em um único espetáculo. Número 36. O portal subterrâneo do inferno. Normalmente ouvimos histórias sobre portais que se abrem no céu, mas desta vez o mistério veio do chão. Em um canteiro de obras, um trabalhador retirava alguns blocos de tijolo quando se deparou com algo aterrorizante. Logo abaixo,
um brilho vermelho intenso começou a aparecer, como se fogo ardesse nas profundezas da terra. As chamas pareciam se mover por um túnel sem fim, e o homem, apavorado, gritou para os colegas recolocarem os tijolos imediatamente. "Parece a entrada do inferno", dizia, assustado. Especialistas sugeriram que poderia ser apenas um reflexo de luz vindo de um sistema subterrâneo, mas quem viu o vídeo garante. A cena era tão real que parecia impossível duvidar. Número 37. O Anel Luminoso da Itália. Na Itália, moradores ficaram em choque ao ver o céu iluminado por luzes misteriosas que formaram um círculo perfeito. O anel brilhava intensamente, flutuando imóvel por alguns minutos antes de desaparecer entre as nuvens. O fenômeno lembrou os portais de energia vistos em outros lugares do mundo, e o mais intrigante é que aparições semelhantes têm sido registradas em diferentes continentes. Coincidência ou não, muitos acreditam que esses anéis luminosos são sinais, talvez de algo prestes a acontecer ou de algo muito maior se encerrando. Número 38. A terra que se abriu no deserto de Nevada. Nem só o céu tem dado sinais. Desta vez o alerta veio do chão. Um drone sobrevoava uma área desértica próxima ao estado de Nevada, nos Estados Unidos, quando registrou uma imagem impressionante. Uma enorme fenda cortando a terra por vários quilômetros. O mais estranho, nenhum tremor de terra foi detectado na região. A rachadura simplesmente apareceu. Geólogos ficaram sem respostas e a internet rapidamente se encheu de teorias, desde atividades sísmicas ocultas até algo muito mais misterioso. Seja o que for, o solo partindo ao meio sem motivo aparente deixou muita gente inquieta. Número 39. As luzes não identificadas de Portugal. Um pescador português saiu para mais um dia normal de trabalho quando algo no horizonte chamou sua atenção. Sobre o mar, uma luz gigantesca cintilava e formava um anel luminoso que refletia na água. Ele pensou que fosse o pôr do sol, mas logo percebeu que o fenômeno não se movia como a luz solar. Assustado e sem coragem de se aproximar, o homem retornou ao porto e relatou o ocorrido. Até hoje ninguém soube explicar o que realmente aconteceu naquele ponto do oceano. Alguns acreditam que foi apenas um fenômeno óptico. Outros têm certeza de que havia algo sobrenatural acontecendo ali. Número 40. O Anel de Fumaça do Peru. Em um vilarejo do Peru, moradores observaram um acontecimento que desafiava qualquer lógica. Um círculo de fumaça escura apareceu no céu e começou a girar lentamente sobre o campo. O anel flutuava de forma perfeita, sem se dissipar, mantendo sua forma por vários minutos. As pessoas ficaram paralisadas, algumas com medo, outras apenas maravilhadas. Quando o anel finalmente se desfez, todos sabiam que tinham presenciado algo raro. Ninguém conseguiu explicar como uma formação tão precisa podia se manter estável no ar. Um verdadeiro mistério que deixou o vilarejo em silêncio por dias. Número 41. A visita angelical na Romênia. Em uma igreja antiga na Romênia, um vigia noturno teve uma experiência que jamais esqueceria. Por volta da meia-noite, ele ouviu ruídos vindos do interior do templo e decidiu investigar. Quando abriu as portas, ficou completamente paralisado. No centro do salão, uma figura radiante estava de pé, emitindo uma luz tão intensa que iluminava todo o ambiente. A forma parecia humana, mas envolta em um brilho dourado e puro. O homem ficou imóvel, sentindo uma mistura de medo e paz, enquanto observava a figura se mover lentamente, como se procurasse algo. Depois de alguns instantes, a luz começou a enfraquecer até desaparecer por completo. No dia seguinte, moradores afirmaram acreditar que o vigia havia testemunhado a presença de um anjo enviado por Jesus para abençoar aquele lugar. Número 42. A Luz Celestial do Brasil. Um morador da cidade de Basel registrou um fenômeno que rapidamente se espalhou pelas redes sociais. No céu, um ponto de luz começou a brilhar de maneira intensa, concentrado em uma única parte das nuvens. A luminosidade era tão forte e pura que parecia vir diretamente do céu, como se algo divino estivesse prestes a se revelar. Alguns acreditaram tratar-se de um sinal espiritual, uma bênção vinda do alto. Outros tentaram buscar explicações científicas, como reflexos atmosféricos ou descargas elétricas. Mas, de uma forma ou de outra, ninguém conseguiu negar que aquela luz tinha algo de especial, algo que parecia ultrapassar o entendimento humano. Número 43. As trombetas de Jerusalém. Nos últimos anos, sons estranhos têm sido ouvidos em diversas partes do mundo, mas tudo começou em 2019, em Jerusalém.
Naquela época, moradores gravaram um som profundo e metálico que ecoava pelos céus, como o toque de uma trombeta gigantesca. No início, muitos ignoraram, achando que fosse apenas ruído urbano. Mas com o passar dos anos, esses sons voltaram a ser registrados em vários países, tornando-se mais altos e frequentes. Hoje, há quem acredite que aquele primeiro som em Jerusalém tenha sido o prenúncio de algo muito maior, talvez o início de uma sequência de sinais que ainda estamos tentando compreender. Número 44. A luz misteriosa do céu brasileiro. Durante a madrugada, um trabalhador voltava para casa depois de um turno cansativo, quando percebeu algo diferente no céu. Uma luz brilhante começou a crescer rapidamente, expandindo-se a cada segundo, até dominar grande parte do firmamento. O homem, assustado, não esperou para descobrir o que era. Acelerou o passo e saiu dali o mais rápido que pôde. No entanto, o vídeo que ele gravou se tornou viral, e até hoje ninguém conseguiu explicar o fenômeno. O que parecia uma simples claridade acabou se tornando um dos registros mais intrigantes dos últimos tempos. Número 45. O olho nas nuvens da Mongólia. Em uma pequena cidade da Mongólia, moradores afirmam ter visto o que chamaram de o olho de Deus. No céu, formou-se uma nuvem perfeitamente redonda com um ponto luminoso no centro, criando a imagem nítida de um olho humano observando o mundo lá de cima. A formação ficou visível por vários minutos, enquanto as pessoas filmavam e comentavam, impressionadas. Alguns acreditaram que fosse apenas um fenômeno atmosférico raro, mas outros juraram que sentiram uma presença observando. O fato é que a imagem se espalhou pelo mundo e deixou uma pergunta que continua ecoando. E se realmente houver algo, ou alguém, nos observando do alto? Depois de tudo isso, uma coisa fica clara. O nosso planeta ainda guarda segredos que nem a ciência consegue explicar. Fenômenos no céu, sons que parecem vir do além, luzes que desafiam a lógica. Tudo isso nos lembra que talvez o mundo ao nosso redor seja muito mais vivo, misterioso e imprevisível do que imaginamos. Alguns chamam de sinais divinos, outros de simples coincidências. Mas independentemente da crença, é impossível negar que há algo acontecendo. Algo que nos faz olhar para o céu e sentir um arrepio, como se estivéssemos à beira de descobrir um segredo antigo, escondido desde o início dos tempos. Talvez esses eventos sejam apenas fenômenos naturais, ou talvez sejam mensagens. E a verdadeira pergunta é: estamos preparados para ouvir o que o céu está tentando nos dizer? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!